Corinthians ganhou 2-0, vamos falar um pouquinho sobre o jogo. É um jogo seguro do Corinthians. O Corinthians em nenhum momento ficou mais próximo de um empate ou de uma derrota do que da vitória. Um jogo seguro, um jogo que o Corinthians mereceu. Um jogo de Libertadores, um jogo tinhoso, um jogo catimbado, um jogo que a equipe adversária vem para jogar no contra-ataque, para bola parada, para parar jogo, enfim. E o Corinthians soube jogar. Acabou o primeiro tempo, virou o primeiro tempo não ganhando e não se desesperou. Tocou a bola, teve paciência, alguns erros. Ainda não é o time com a cara do Fernando Diniz, não é. E ainda vai levar um tempo para si. Mas, tá claro, a gente tem os vídeos aqui, tem muitos conceitos já estabelecidos e outros que estão sendo inseridos. Alguns movimentos interessantes no time do Corinthians. Ponto. Falando do jogo de ontem, retomando, né? Um jogo seguro. Eu achei que no primeiro tempo o Corinthians faltou um pouco mais de velocidade. Ainda falta essa relação para gerar mais jogo, essas opções, tanto no último terço quanto na construção de jogo de aproximação do Fernando Diniz. É natural, tá? Ainda falta um pouco, tá? O Corinthians sente. Aliada a isso, a velocidade, a falta de velocidade no primeiro tempo ontem. Acho que o Corinthians precisa acelerar um pouco mais o jogo, ser mais contundente, ser mais incisivo, que foi no segundo tempo, teve mais volume e ganhou o jogo. Ponto. Bola parada muito boa do Corinthians, já vencendo com o Gustavo Henrique, com todo mundo, enfim. Adiantou, serviu ontem novamente. Eu achei o Ranieri um pouco abaixo, apesar do gol, estava mal no primeiro tempo, teve uma bola que ele tropeçou sozinho, enfim. Mas o time do Corinthians ontem mais tranquilo, por se tratar ainda de Libertadores, né? Gostei da postura do time. O Corinthians foi bem, o Garro carimbando tudo, depois do primeiro tempo, a partir do segundo tempo contra a Platense, depois dos primeiros 45 minutos do Fernando Diniz, o Garro é outro jogador. Contra a Platense ele acertou aquele passe no primeiro tempo, mas vinha jogando mal. No segundo tempo ele já colocou o jogo debaixo do braço e depois contra o Palmeiras e ontem carimbou tudo o Garro. Espetacular. Esse é o jogador que a torcida do Corinthians espera. É isso, tá? Então, o Corinthians bem na Libertadores, agora virar a chavinha ao Campeonato Brasileiro. O Corinthians precisa ganhar do Vitória. Teve uma situação interessante ontem, o Corinthians mudou um pouquinho, teve uma variação na saída de bola. Vocês podem notar, o Corinthians ontem fez uma saída de bola mais sustentada também, em alguns momentos. O Bidu foi por dentro, que vinha jogando pela esquerda, o Ranieri veio fazer o jogo pela esquerda, muitas vezes o Ranieri no meio dos zagueiros, e o Mateuzinho dando sustentação pelo lado direito, que muitas vezes estava atacando a última linha. Então, um jogo mais sustentado, um jogo mais apoiado nessa construção aqui, fez o Fernando Diniz, né? A gente viu uma paralela cheia, enfim, muitas mudanças, muitas movimentações interessantes, que requer tempo, né? Como eu falei no começo do vídeo, ainda requer algumas opções ali para gerar jogo, de movimentações e de velocidade, tá? Mas foi um Corinthians ontem com 11, jogando dentro de casa, controlando o jogo, fazendo um jogo seguro, cada vez mais com a cara ali do time do Fernando Diniz. E é isso aí, tá? O Corinthians foi senhor do jogo, o Corinthians mereceu a vitória, 6 pontos na Libertadores, agora tem a chance na próxima rodada contra o Peñarol de encaminhar de vez a classificação na Libertadores, ainda tem o Platense em casa, mas sábado é vitória e contra o Vitória tem que ganhar para, né, ficar tranquilo no Campeonato Brasileiro, porque depois tem Copa do Brasil, enfim, tem tudo mais. Beleza? Tamo junto, deixa sua opinião aí no vídeo, o que você achou do jogo do Corinthians ontem, foi um jogo seguro, enfim, compartilha, deixa o seu like, tamo junto, abraço.